Estou muito feliz de poder estar compartilhando com vocês, porque a esperança do nosso país são os jovens. E se você ainda não percebeu, nos próximos anos você vai ser uma pessoa completamente diferente do que é hoje. Você vai estar com mais responsabilidades. Provavelmente você vai estar casado. Ué? Ih, gente. Quem está solteiro aqui? Solteiro. Ou seja, só tem desesperado. E quando eu falo que vocês vão estar casados daqui a uns anos, vocês não dão amém. Não dá para entender. Quem vai estar casado daqui a 6 meses? Teve uns amém também. Mas a verdade é que a nossa vida, ela é uma construção, e daqui a um ano está tudo diferente, para bem ou para mal. Hoje você está falando amém, daqui a 2 anos minha vida está diferente, mas na verdade pode estar pior também, porque nós vamos colocando tijolos na construção da nossa vida, de acordo com várias coisas. Por exemplo, com as pessoas que a gente anda. Você começa a andar com uma pessoa, isso vai determinando que tipo de tijolo você está colocando na construção. Você começa, por exemplo, a ter experiências em ambientes que não são ambientes onde o Espírito Santo se manifesta. Você começa a colocar outro tipo de tijolo na construção. E por aí vai. A vida pode melhorar muito no futuro ou pode piorar bastante. Isso tudo depende de como nós vamos construir o futuro. Tem gente que fala, mas o nosso futuro não está na mão de Deus? Não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que Deus tem planos para você, planos de paz e não de mal. Eu também tenho um plano para os meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho muitos planos para eles, mas isso não quer dizer que vai acontecer, porque vai chegar um tempo que eles vão poder decidir o que eles querem fazer. Vai chegar um tempo que não adianta se eu quero que um faça medicina, o outro faça teologia e o outro faça ciências sociais. Cada um vai escolher o que quiser. Essa é a verdade. Ou seja, Deus tem planos maravilhosos para você, mas você vai tomando decisões no caminho, que vai colocando tijolos que talvez nunca deveriam entrar na construção da sua vida. Pessoas que jamais você deveria ter se relacionado. Nós, principalmente os jovens cristãos, temos um pensamento muito antigo até, de pensar muito no que é certo, no que é errado, e no que Deus vai perdoar e no que Deus não vai perdoar. Eu vou fazer isso porque com certeza Deus vai me perdoar depois. Querido, Deus sempre vai te perdoar depois. O problema é o tijolo que você colocou na construção. Isso fica. Você não pode confundir as coisas. Deus sempre vai te perdoar para a salvação, mas o tijolo que você colocou ali por causa de um relacionamento que não era para acontecer, por causa de uma decisão precipitada, por causa de uma experiência que jamais você deveria ter experimentado, por causa de ambiente que você jamais deveria ter entrado, Deus pode perdoar, jogar isso no mar do esquecimento e apontar para a tua salvação. Porém, o tijolo fica ali na construção. E muitos de nós hoje estamos construídos. Quem é você hoje? O fruto da construção de várias coisas que entraram voluntariamente ou involuntariamente na sua vida. Tem gente que está aqui que foi criado por pai e mãe na igreja, servindo ao Senhor. Outros foram abusados na infância pelos próprios pais, foram abandonados, tiveram que ser criados por outras pessoas, não conheceram o amor de uma família. Uns que estão aqui conhecem o Espírito Santo desde cedo, outros estão se convertendo recentemente. Alguns tiveram a oportunidade de estudar e formalmente ter um desenvolvimento do intelecto, outros não puderam passar nem do 1º grau. Cada um de nós tem uma história diferente, cada um de nós tem um passado diferente, cada um de nós carrega uma dor, um trauma dentro da gente. Cada um de nós foi construído por coisas que tínhamos consciência ou coisas que jamais tivemos ciência que estávamos sendo construídos por aquelas amizades, por aquelas experiências, por aqueles ambientes que entramos. E talvez você agora mesmo esteja lembrando de um monte de coisa, pessoas, ambientes, experiências que jamais você deveria ter se envolvido, permitido. Mas também tem aquelas pessoas que não tiveram uma opção. Quem nasce, por exemplo, no sertão não tem opção se quer beber água ou não quer. Simplesmente não tem.
Existem coisas que não foram opcionais na nossa vida. Nenhuma criança escolhe ser abusada sexualmente na infância. Acontece e ela vai ter que lidar com essa dor ou não. Ela vai ter que lidar com essa experiência ou não. E é por isso que o que eu quero te ensinar na palavra de hoje pode mudar completamente o teu destino, aquilo que você tem traçado para o futuro. Então preste muito atenção no que Deus quer falar contigo. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler uma história de Davi muito interessante. Capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 17. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que toque bem, e trazei-mo. Qual era a exigência do rei? Alguém que tocasse bem. Aprenda a primeira coisa dessa noite: você nunca vai entrar num palácio se não tiver qualidade para estar diante de reis. Tem gente que fala, Deus me coloca. Na Bíblia não diz isso não. A Bíblia, todo mundo que esteve diante de reis estava qualificado para isso. O Espírito Santo só abriu a porta para quem estava preparado. A gente confunde as coisas. Deus é sempre aquele que abre a porta para quem se preparou para aquele dia, para aquela oportunidade. Tem gente que vai fazer a prova do Enem, a prova da escola, e fala, Espírito Santo me lembra. O Espírito Santo fica, mas lembrar de quê? Você não leu nada, não estudou nada. Não tem nada aqui nos arquivos para eu te lembrar. Você precisa fazer a sua parte. E olha isso, acha alguém que toque bem e traga-me. Então respondeu um dos servos de Saul, um dos servos que andava lá perto do rei, falou o seguinte: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita. Belemita é aquele que nasceu, que vive na cidade de Belém. Ele sabe tocar. Aqui vai começar um currículo de Davi. Presta atenção, Davi era um adolescentezinho nessa época. Davi era um pastorzinho das poucas ovelhas do seu pai nessa época e já tinha um currículo que estava rodando em Israel. E o currículo dele é o seguinte: ele sabe tocar bem, ele é valente e vigoroso, ele é um homem de guerra, ele é prudente em palavras, ele tem boa aparência e o Senhor é com ele. Ou seja, quando surge um problema no palácio, quem é chamado é quem tem currículo. E repare que ele aqui não está no currículo dele que ele fez a Universidade Hebraica de Jerusalém. Não está no currículo dele que ele tem um 3º grau completo, porque esse currículo que eu quero falar para você hoje não é o seu currículo acadêmico, apesar de ser importante. É aquilo que falam de você quando você não está perto. É aquilo que falam de você quando você dá as costas. Porque Davi não estava naquela roda diante do rei, mas o nome dele foi mencionado, e bem mencionado, quando surgiu um problema no palácio. Tem vezes que surgem problemas e nós somos os últimos a ser pensados por alguém, porque a gente não sabe resolver problema dos outros. A gente só quer resolver nossos próprios problemas. E eu nunca vi alguém que resolveu os próprios problemas entrar para a história. Só entra para a história, só é convidado para palácio quem resolveu o problema dos outros. José não resolveu o problema dele ao sair da prisão. Ele resolveu o problema de Faraó e do Egito. Daniel não resolveu o problema dele quando revelou o sonho de Nabucodonosor. Ele resolveu o problema da Babilônia e da terra daquela época. Se você não sabe resolver problema para os outros, você nunca vai ser chamado para lugares estratégicos. Então não adianta vir para a igreja e falar, Deus me coloca no lugar de honra. Ai Deus, no lugar dessa vergonha que eu estou, me dá dupla honra. Deus vai ficar tentando achar um princípio na sua vida que você esteja cumprindo para te honrar naquilo. Mas tem gente que ora, mas não cumpre nenhum princípio bíblico que o coloque nos lugares estratégicos. Agora é claro, não estou falando que você é o culpado. Nem sempre você teve a opção de ser instruído, de ser treinado para o futuro. Como eu disse, existem coisas que nós permitimos que nos influenciassem, ambientes, pessoas, palavras. Por exemplo, eu lembro de uma história quando eu era mais adolescente e foi inaugurar uma casa de videogames, de games. Eu morava no subúrbio do Rio de Janeiro. Então os adolescentezinhos da igreja marcaram para a gente ir nessa inauguração. Meu pai, além de pastor, era militar. E éramos 3 filhos, então ele nunca faltou nada para a gente, mas a gente era criado com dificuldade.
E eu lembro que meu pai juntou dinheiro naquele mês e deu R$30 para cada um, que era muito dinheiro naquela época para jogar videogame. E falou: olha, meus filhos, a gente estava com muita expectativa, era o passeio do mês, ia todos os adolescentezinhos da igreja, a gente tinha 12, 13 anos, e a gente reuniu aquele dinheiro. Meu pai deu R$30 para cada um, a gente foi todo feliz, encontramos os adolescentes, fomos para o lugar, e quando eu estava na fila para comprar as fichas, duas meninas que eram filha de um dos homens lá, grandes, do local que a gente frequentava, da igreja que a gente ia, falou assim: quanto o seu pai deu para vocês? Eu falei: R$30, todo feliz. Ela: nossa, que miserável. Meu pai deu R$200 para cada uma. E você está rindo, mas as palavras que lançam contra você só têm efeito se você acreditar. E eu acreditei que era um miserável. Então, a partir daquele dia eu comecei a olhar para o tênis dos outros e falar: nossa, ele anda de Nike, eu não posso, sou um miserável. Isso é um processo inconsciente quando você bebe do veneno que botaram para você. Porque o veneno só tem efeito se você beber. Palavras só se cumprem na tua vida se você acreditar, seja ela palavra profética ou palavra de maldição. Então uma pessoa te chama de miserável, você acredita, você começa inconscientemente a viver aquela vida de miserável. Agora, sabe o que é o engraçado? Eu fiquei meses ou anos vivendo com aquele peso de que era um miserável. Mas quando eu tinha 8 anos, foi um encontro de carnaval desse, eu fui para a primeira fila do banco na igreja para assistir um pregador que ia pregar inglês de fora. E eu estava muito animado para escutar aquele pregador. E eu lembro como se fosse hoje, era um calor de 40 graus no Rio de Janeiro, e eu sentado, e ele pregava, e eu falei: meu Deus, um dia eu vou pregar também, um dia eu vou falar em outros idiomas também. Eu fiquei ali olhando e falando com Deus com 8 anos de idade, e ele começou a suar muito, ele tirou o paletó dele. E quando ele tirou o paletó dele, porque estava suando muito, eu corri, não sei nem por que eu fiz isso. Eu corri, fui até o altar e peguei para segurar o paletó dele, até que ele olhou para mim e falou assim: eu vi teu coração. Eu falei: eu? Eu vi que você estava sentado ali pedindo para Deus para fazer o que eu estou fazendo hoje. E porque você veio aqui me servir, hoje você está recebendo unção para pregar em nações. Seu passaporte será carimbado com vários países que eu não pude ir. Você vai pregar em outros idiomas. E começou a profetizar na minha vida o que hoje, aos 37 anos, já se cumpre há anos na minha vida. Agora presta atenção. Eu acreditei mais na palavra que eu era um miserável do que eu seria um profeta para as nações. Porque não importa a palavra que lançaram contra você, o que importa é o que você acredita. E aí alguém fala: você é um pobre, você é feio, você é um crente que não tem nada. Aí você acredita. Aí vem um profeta e fala: Deus vai te usar, Deus vai te levar para as nações, você vai ser um grande empresário, sua família será poderosa na terra, o seu ministério vai para vários lugares. Você fala: será? Se é de Deus, eu quero 3 sinais para confirmar. Ou seja, palavra de maldição a gente pega na hora, palavra de bênção a gente quer confirmação dos céus. E com isso, mais um tijolo entrou nessa construção da nossa vida. Como você se tornou quem é hoje? Como Davi se tornou o rei que se tornou? Primeiro ponto, para quem vai anotar: Davi descobriu qual era a matéria-prima que Deus tinha colocado nele e começou a desenvolver isso. Grave isso. Todo mundo que está aqui, sem exceção, tem uma matéria-prima dada por Deus. Está contigo isso. Essa matéria-prima você pode chamar de uma habilidade natural, o que nós teologicamente chamamos de dom. Cada um de nós aqui, sem exceção, já tem uma matéria-prima dada por Deus. Quer ver? Quem aqui canta? É afinado e canta bem mesmo. Pastor, eu canto bem. Nunca foi aprovado no ensaio do coral, mas diz que canta, né? Uma maravilha. Canto mesmo, pastor, levanta aí. Você canta aí. Eu não vou chamar não, a menininha está feliz demais ali. O pastor me chama, não é para o concurso. Levanta de novo. Você canta bem. Você fez qual conservatório? Nenhum? E você, fez qual escola de música? Nenhuma? Engraçado. Então como é que você canta bem? Quê? É uma matéria-prima que Deus colocou em você. Você pode falar que eu estou aqui nesse altar por vários motivos, mas o principal é que eu tenho uma matéria-prima que muitos não têm. Eu sei falar em público, eu não tenho medo de falar em público. Falar em público é o segundo maior medo da humanidade depois do medo da morte.
E eu, quando tinha 5 anos de idade, eu recitava o Salmo 121 de cabeça no púlpito da igreja e não tinha medo de falar em público. Já minha esposa, se você chamar aqui para dar paz do Senhor, ela cai para trás de vergonha. Ela não consegue. Porque tem gente que tem medo de falar em público. Eu tenho uma habilidade natural, uma matéria-prima dada por Deus, um dom de falar em público. Mas o dom, a matéria-prima, não vai valer muito se você não desenvolver. Deus é eterno, amém? Deus é eterno ou não é? E em todos esses milênios sendo Deus, em todos esses anos sendo Deus, Deus nunca fez uma mesa. Deus nunca fez uma cadeira. A única coisa que Deus fez foi a árvore. Porque a única coisa que Ele faz, Ele bota a matéria-prima à disposição. Você transforma isso no que quiser. Você transforma isso conforme o teu propósito de vida. Como o meu era treinar pessoas, o meu propósito de vida era treinar pessoas, desenvolver pessoas. Eu comecei a usar a minha habilidade natural, a minha matéria-prima, que é falar em público, para pregar, para fazer cursos, palestras, desenvolver pessoas. Quando você não usa a matéria-prima que Deus colocou em você, a habilidade natural que Deus colocou em você, você jamais torna-se relevante naquilo que vai fazer. Toda vez que você tentar fazer alguma coisa, seja ministério, negócio ou o que for, fora, sem usar a matéria-prima que Deus colocou em você, nunca vai dar certo. Quem seria eu se eu não estivesse usando a habilidade natural que Deus colocou em mim? Nada. Todo o resto, a unção, a capacitação, o conhecimento, vem depois que você começa a desenvolver a matéria-prima. E Davi é uma grande prova disso, sabe por quê? Quando ele era um adolescentezinho, ele não tinha ainda ido para a faculdade, não tinha naquela época. Não tinha curso de bons modos, mas a Bíblia diz que ele era prudente em palavras e de boa aparência. Não tinha um exército formado para ele treinar, mas a Bíblia diz que ele era um homem de guerra. Ou seja, ele tinha habilidades naturais. E ele foi desenvolvendo essas habilidades a ponto de um dia ser convidado para entrar num palácio. A ponto de um dia se aproximar do seu destino profético, que seria ser rei de Israel. Deus sempre vai usar a tua habilidade natural. Deus sempre vai usar a matéria-prima que Ele colocou em você para te aproximar do teu destino profético, daquilo que os céus conspiraram a teu favor, daquilo que Deus prometeu para o teu futuro, daquilo que Ele disse que você faria lá na frente. Deus sempre vai usar essa matéria-prima para te colocar lá na frente. Sempre. E se você desprezar o que Deus colocou em você, como Paulo fala para Timóteo, não despreze o dom que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Você não pode desprezar o que Deus colocou em ti. Você não pode deixar para lá o que Deus colocou em você, até porque a gente perde tudo aquilo que despreza. Toda vez que a palavra despreza aparecer na Bíblia, vai ter uma perda no mesmo versículo. Mical desprezou Davi, nunca mais teve filhos. Nunca teve filhos, na verdade. Golias desprezou Davi, morreu na batalha com ele, para ele. Toda vez que aparece a palavra desprezo, vai ter uma perda. Ou seja, não despreze o que Deus te deu, não despreze o que Deus colocou em você, porque você não quer perder isso, com certeza. Tem gente que está falando, mas eu estou com esse carro todo velho. Fecha teus olhos e imagina agora, amanhã, sem esse carro velho. Ferrou. Jesus, mantém o carro até vir outro mesmo. A gente reclama do que Deus colocou por enquanto na nossa mão. A gente não desenvolve a matéria-prima que Deus colocou e reclama com Ele. Tem alguma coisa errada com a gente. Tem algo de errado com a nossa geração. Pastor, eu tenho uma matéria-prima, eu tenho um dom, eu sei que Deus tem algo para mim, mas eu não consigo. Por que a gente não consegue desenvolver a matéria-prima como Davi desenvolveu? Por vários motivos que eu citei no início. Pessoas falaram coisas contra você e você acreditou. Isso criou crenças limitantes, isso bloqueou a tua mente. Você frequentou ambientes, se relacionou com pessoas que travaram sua vida emocional, travaram sua vida espiritual, impediram você de sonhar. Tem gente que está aqui que é jovem, mas não consegue sonhar, não consegue ver futuro por causa de experiências que teve, voluntárias ou involuntárias no passado. Então toda vez que o inimigo quer frear a vida, o chamado, o futuro de um jovem, ele vai fazer com que ele experimente através de palavras, experiências, sugestões de outros.
Experimente essas coisas negativas para que o futuro seja bloqueado, porque o inimigo mesmo não consegue bloquear o seu futuro. Você vai ter que decidir por isso. Você vai ter que decidir por não avançar. Então o que ele pode fazer é colocar experiências, palavras, pessoas, sugestões para que você mesmo desanime e desista de avançar. Repare isso, Davi vai para a guerra, homem preparado, já tinha matado o urso, já tinha matado o leão. Na verdade ele vai por acaso na frente de batalha para entregar pão para os irmãos e queijo para os capitães. Quando ele chega na frente de batalha, e está difícil pregar com o cheiro do churrasquinho aqui, amém? Abençoa o irmão do churrasquinho, Senhor, prospera ele. O irmão começou a assar o churrasquinho na hora da pregação, o pregador está quase pedindo licença e indo lá. Estou brincando. E aí, presta atenção nisso, ele chega na frente de batalha para entregar o pão, para entregar o queijo para os comandantes, e vê um gigante afrontando Israel. Todo o exército que está preparado, que deveria estar preparado, está com medo. Ele olha para o gigante e fala: vou lutar, vou pegar ele. Como é que Davi, sendo um adolescentezinho, pastor de ovelhas, diz que vai matar o gigante? Simples, antes ele já tinha matado o urso e matado o leão. Se você já viu o Discovery Channel, um canal aí pago desses de net, etc., o Discovery Channel passa muito aqueles negócios de animal, né? Animal Planet, essas coisas. Aí um dia eu estava vendo o ataque do urso. O urso, quando ele vai atacar uma pessoa, ele vem nas 4 patas, e quando ele chega perto para atacar, ele levanta, fica de pé em 2 patas. E o urso de pé mede até 3 metros de altura. Aí a Bíblia diz que Golias media 3 metros. Está na Bíblia. Então Davi olha para aquele gigante que todo mundo está com medo e fala: eu já matei um desse tamanho. O que você vê como problema na tua vida, Deus está vendo como um treinamento para o dia de Golias. O dia que você vai entrar no palácio, o dia que você vai derrubar os gigantes. Agora presta atenção, nesse dia, o dia que ele iria derrubar o gigante, Saul, o rei, deu uma sugestão para ele. A sugestão era: usa minha armadura. E Davi pensou: mas essa armadura não tem meu tamanho, não tem meu peso. Eu sou especialista em atirar com a funda, com isso aí eu vou ter que lutar na espadinha. Já pensou um adolescentezinho baixinho lutando com um gigante de espadinha? Enquanto todo mundo estava vendo: nossa, Golias é muito grande, estou com medo. Davi estava vendo: Jesus, muito obrigado, o bicho é muito grande, não tem como errar. Porque não é o trabalho que é difícil, a ferramenta que pode ser errada. Então tentaram sugerir uma ferramenta que Davi não dominava. E se Davi tivesse aceitado as sugestões dos outros, ele não teria derrubado, ele teria caído diante do gigante. Tem muita sugestão de pessoas que estão até próximas de vocês, que podem te fazer cair no dia do gigante. Tem muita gente que vem opinar na tua vida, que não teria essa autoridade para fazer o que fez, para falar o que falou, para sugerir o que sugeriu. E às vezes por inocência, às vezes por destreino, a gente aceita e entra numa furada. Mas Davi não. Davi soube dizer não para um rei. Tem gente que não sabe dizer não para o vizinho quando pede dinheiro emprestado. Você sabe que ele não vai pagar. Sabe que não pode dar aquela carona. Eu não sei dizer não, o irmão pediu a carona. Tem gente que não sabe dizer não para nada. Davi soube dizer não para um rei, para que pudesse cumprir o propósito daquele dia. Se você não sabe dizer não, você vai ter muito problema no futuro. Porque o título dessa conferência, renúncia, implica diretamente a você aprender a dizer não. Para muita coisa que vai aparecer para você, você vai ter que dizer não. Não vou botar esse tijolo na minha construção. Deus vai até me perdoar depois, mas só que o tijolo vai ficar ali. E aí quando eu tiver 30, 40, 50 anos de idade, eu vou estar reclamando da vida, mas fui eu mesmo que deixei aquele tijolo entrar na construção da minha vida. As palavras que declaram para você só tem efeito se você acreditar. As experiências que você passa só tem efeito se você permitir entrar. Repare isso. Davi logo depois
derrubou Golias. Davi estava gostando muito, Saul estava gostando muito dele, colocou como capitão do exército. E Davi começou a fazer as saídas e entradas militares. E Davi, como era um homem preparado, desenvolvia suas habilidades naturais. E uma coisa interessante sobre habilidades naturais é que tem um rapaz que trabalha na minha equipe, que é do batalhão de choque da polícia do Rio de Janeiro. E ele fala, olha, o treino para você entrar tanto no BOPE quanto no choque é um treino muito difícil. Você pega todo mundo, por exemplo, joga no mar, numa piscina gelada, num dia frio, e deixa ver quem aguenta. Ninguém treinou para ficar debaixo da água no frio. Quem vai ficar ali? Quem tem habilidade natural, quem tem resistência natural para aquilo. Tem gente que já se assusta e sai, tem gente que não aguenta ficar e entra em pânico, tem gente que fica com medo, tem gente que não quer mais aquele desaforo, e tem gente que fica e passa na prova. Então tem gente que tem habilidade natural para a guerra. Era o caso de Davi. Ele era um guerreiro. Então por causa disso ele tinha muitas vitórias. E ele, voltando de uma das vitórias, as mulheres de Israel começaram a cantar. Para pensar nesse ambiente, para pensar nessa experiência, para pensar nessas palavras, tudo de uma vez só. As mulheres começam a celebrar, gritar e cantar. Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares. Toda a experiência, presta atenção, toda a experiência é multi-interpretativa. Você pode interpretar a mesma experiência de formas diferentes. Por exemplo, quando você pensa em José sendo vendido por seus irmãos para ser escravo no Egito, qual é a palavra que vem na sua cabeça agora? Não é possível, gente. Você não quer participar? Traição. Injustiça. Vem na hora, mas a palavra traição salta na nossa mente. Traição. Ele não sabia que estava indo para uma armadilha. Então a gente interpreta assim. Os irmãos de José também interpretaram assim, mas José não interpretou assim. A mesma experiência que ele era o danificado, a vítima, ele não interpretou assim, está lá na Bíblia. Quando os irmãos vêm comer na mão dele, porque a fome atinge todo mundo e só José tinha comida. Quando os irmãos vêm pedir comida, é para se cumprir a palavra que diz que Deus vai preparar uma mesa na presença dos teus inimigos. E agora ele tem que fazer a atitude que Jesus nos ensina anos depois, dizendo: se teu inimigo tiver fome, dá de comer, porque só assim, vírgula, você amontoará brasas vivas na tua cabeça e serás chamado filho do Deus vivo. Só assim. Aí José, vendo que eram seus irmãos, chama eles para uma salinha, tira a roupa faraônica e diz o seguinte: sou eu, José. E os irmãos entraram em desespero, falaram: meu Deus, um homem que a gente traiu, o irmão que a gente vendeu, agora é o homem mais poderoso da terra, pode mandar matar a gente. Eles ficaram cheios de medo. José percebeu que ele estava com medo e falou o seguinte: não fiquem com medo, não foram vocês que me venderam para o Egito. Olha como que ele interpretou aquela traição. Não foram vocês que me venderam para o Egito. Não, Deus que me enviou adiante de vós, para que hoje eu fosse o sustento da terra. Ou seja, a mesma experiência para uma pessoa é uma coisa terrível, é uma injustiça, é uma traição. Para ele era um plano de Deus que ia colocar ele no lugar que ele tinha que estar. Então você precisa entender pelo que você está passando, pelo que você passou e qual é o propósito de Deus para isso no futuro. E quando o inimigo percebe que tem uma matéria-prima especial em você, quando o inimigo percebe que você tem uma habilidade natural e que aquilo é uma arma, uma ferramenta muito forte na mão de Deus, ele é claro que vai investir mais em você do que nos outros. Então ele vai botar várias feridas emocionais. Você reparar, pastor presidente que é mais antigo, lembra que antigamente a manifestação de demônios era muito forte, mais do que hoje? Lembra disso? Eu sou criado na igreja, eu lembro que às vezes na igreja era muito comum, do nada o demônio manifestar, entrava a irmã já gritando com a mão para trás, era muito comum. Hoje em dia não tem mais isso, ou pouco. Mas por quê? Porque a estratégia mudou. O demônio ficava trabalhando anos na vida da pessoa para botar o demônio. Ela tinha que ir na macumba fazer cabeça, tinha que fazer o pacto, era um trabalho danado para ela chegar na igreja em 1 segundo, numa oração o demônio ia embora. Então a estratégia mudou.
Ele, em vez de tocar na tua vida espiritual, começou a tocar na tua vida emocional, porque aí não tem oração que resolva. Se teu pai te tocou na infância sexualmente, se você recebeu uma palavra da tua própria mãe dizendo que você não ia ser nada, se você teve uma experiência dessas traumáticas que bloqueia tuas emoções, vai depender de você mesmo perdoar o agressor e não da oração do pastor. E é por isso que a gente tem uma geração dentro da igreja que está tão ferida que não consegue enxergar a matéria-prima que Deus colocou e por isso não avança. Vem nas reuniões de oração, vem na consagração, participa do jejum, faz tudo e ainda assim nada acontece. As coisas não andam. É claro. É claro. Você não liberou a sua vida emocional, você não liberou o que estava no passado, você não liberou o que estava te prendendo. A proposta dessa noite é o seguinte: Deus vai começar a te usar em cima da matéria-prima que Ele colocou em você, mas você vai ter que deixar o passado no passado. Você vai ter que deixar o que passou lá atrás. Você vai ter que perdoar quem te feriu, você vai ter que alimentar quem te vendeu, você vai ter que mudar as estratégias e começar a fazer o que Cristo escreveu na Bíblia para a gente fazer. É uma decisão muito importante, porque você, como jovem, pode construir um futuro brilhante. Você pode entrar, ser enviado como missionário para o governo, para a área financeira, para a área empresarial, para missionário evangelizando outras nações. Você pode ser um grande pastor, um grande adorador, adoradora. Você pode fazer tanta coisa no futuro, mas tudo isso vai depender de como você vai desenvolver o que Deus já colocou em você, que é essa matéria-prima, que é essa habilidade natural. Se isso não for bloqueado pelas estratégias do inimigo no passado, de entrar na tua vida emocional, de colocar uma ferida que você não consegue esquecer, coloca insônia, depressão, pânico, coloca medo de fazer as coisas, coloca o sentimento de inferioridade, você acha o mais miserável, o mais feio, a mais feia, nada dá certo para você. Ele vai colocando tudo isso, todos esses sentimentos em você, a ponto de você não enxergar a habilidade que Deus colocou em você para fazer as coisas. Se eu acreditasse em tudo que falaram para mim de negativo, eu não poderia estar no altar hoje. Se eu tivesse tomado em conta todas as palavras que jogaram sobre minha vida, eu não poderia estar aqui hoje. Agora, eu comecei, depois que eu entendi o que Deus tinha para a minha vida, a relembrar as palavras proféticas, a relembrar o que tinham profetizado sobre a minha vida. Eu comecei a relembrar o que Deus falou sobre mim. Agora deixa eu te falar a coisa mais linda. Não importa se você teve educação acadêmica ou se você nunca estudou. Não importa se teu pai foi o melhor pai do mundo ou o pior pai do mundo. Não importa se teu passado foi todo santo ou se teu passado foi todo quebrado. Sabe qual é a vantagem do Espírito Santo? Quando você entra diante da presença do Espírito Santo, Ele iguala todo mundo. Ele perdoa quem está ferido, Ele levanta quem está caído, Ele entra no lugar que está vazio por causa de um pai que abandonou. Ele iguala todo mundo. A própria Bíblia diz que Jesus veio para quem estava enfermo e não para quem estava são. Para quem está bem, parabéns, continua bem. Jesus está voltando e a gente precisa estar bem. Agora, para quem está mal, Ele deixou o Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele que deleta o nosso passado, que escreve o nosso futuro, aquele que nos auxilia nas decisões, aquele que não vai permitir que você tenha experiências que vão te traumatizar, andar com pessoas que vão roubar teu tempo. A moeda mais valiosa do mundo é o tempo, e tem gente que perde tempo com pessoas que não eram para andar. Pessoas que não vão te levar a lugar nenhum. Tem gente que, se tivesse escutado um amigo, se tivesse dado voz para os amigos, não estava aqui hoje. Não estava hoje aqui. E hoje Deus marcou um encontro contigo para liberar teu futuro, para decretar o teu destino profético, para dizer que você vai crescer, vai vencer, e teu passado não vai determinar quem você vai ser do futuro. A partir de hoje, nós vamos começar a colocar tijolos nessa construção em cima das habilidades do dom que Deus colocou em nós. Não tem jeito. Você sabe cantar, não adianta ficar atrás de uma mesa de escritório. Você tem habilidade de falar em público, não adianta tentar abrir outro negócio. Quando Deus chama alguém para alguma coisa, não tem jeito, você vai ter que cumprir. Senão vai ser igual o Jonas, vai tentar fugir, vai ter que ficar um tempo na barriga do peixe. Aí lá na barriga do peixe, quando a gente está na escuridão, todo mundo faz igual. Senhor, tem misericórdia de mim, desculpa, Pai. É tão bom estar na presença do Senhor quando está mal. Quando está lá na barriga do peixe. Porque quando está em terra firme, a gente ainda quer discutir com Deus. Eu não vou para lá não. Você quer orientar Deus. A nossa geração vai ser uma geração diferente.
A nossa geração será orientada pelo Espírito Santo, curada pelo Espírito Santo, direcionada pelo Espírito Santo. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda. Deus vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito. O teu nome já está escrito na palma da mão de Deus. Ele sabe exatamente quem é você, da onde você veio, para onde você vai. O que está em você, o dom, a habilidade que Deus colocou em você, nada e ninguém vai roubar mais. Você não vai perder mais nenhum dia fora do propósito divino para você. Se a dor, a vergonha, tem gente que tem vergonha. Eu tenho vergonha porque eu não tenho dinheiro para comprar uma roupa. Eu tenho vergonha por causa do que aconteceu no passado. Eu tenho vergonha por causa dos meus pais que me abandonaram. Eu tenho vergonha porque eu tive uma infância difícil. A Bíblia diz, você tem vergonha? Então teu lugar aqui mesmo. Porque o único lugar que diz que no lugar da vergonha Deus dará dupla honra é na Bíblia. Você está no lugar certo. Lá fora vergonha é vergonha, aqui dentro vergonha é dupla honra. Você está no lugar certo. Mas pastor, foi muito humilhado, eu passei por muita humilhação. Você está no lugar certo, porque a Bíblia também diz que os humilhados serão exaltados. Lá fora humilhado é humilhado, aqui dentro humilhado vai ser exaltado. Você veio no lugar certo. Não tem outro lugar que um jovem possa estar para trilhar um futuro de paz e prosperidade que não seja a igreja do Senhor. Não tem outro lugar. Eu me considero uma pessoa relativamente inteligente. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu podia dar qualquer destino para os meus filhos. Posso prepará-los na Harvard, posso treiná-los para ser qualquer coisa. Mas sabe o que eu quero para os meus filhos? Depois de estudar o mundo, de viajar mais de 60 países, de fazer mestrado, doutorado, sabe o que eu quero para meus filhos? Que sejam profetas, pastores, evangelistas. Não existe coisa melhor para os nossos filhos do que estar no altar do Senhor. O único lugar seguro, o único lugar que tem salvação, o único lugar que aponta para o céu, o único lugar que vai apagar o nosso passado e vai desvendar o nosso futuro.